Vou começar com a música do grupo Arte Nascente, Tudo é Amor, Grupo GAN, conhecido como Grupo GAN, lá de Goiânia. Você que está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim. Que nascemos e morremos sim, e vivemos para renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir. Que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. O amor, o amor, você que está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim. Que nascemos e vivemos sim, e morremos para renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir. Que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. O amor, o amor, o amor, o amor.
Muito bem, pessoal. Aqueles que estão entrando agora, estamos ouvindo o nosso querido Betinho, o Alberto. Por favor, Alberto, está contigo, meu amigo. Essa agora é uma música lá do Rio Grande do Norte, que chama-se A Vida Continua. É paisagem que aponta para o além, é a esperança que alcança o amor e o bem, os valores dessa vida tão real. A certeza nos indica frente à vida imortal. Não há mais a morte, nem a triste sorte, só o amor, só o amor, só o amor. Não há mais lamento, não há sofrimento, só o amor, só o amor, só o amor. A vida continua. A vida continua, a vida continua tão linda e bela. A vida continua, a vida continua, a vida continua tão linda e bela. Não há mais a morte, nem a triste sorte, só o amor, só o amor, só o amor. Não há mais lamento, não há sofrimento, só o amor, só o amor, só o amor. A vida continua, a vida continua, a vida continua tão linda e bela. A vida continua, a vida continua, a vida continua tão linda e bela. Boa noite àqueles que estão chegando. Nós estamos ouvindo aqui nesse momento o nosso querido Alberto, o Betinho, que está fazendo essa harmonização para nós. Vamos lá, Betinho. A próxima canção chama-se Apesar da Dor, de Denis Soares. Olho pro céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. Por mais que eu não o veja, na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau, eu subirei também. Me faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter e ver tudo que possa ver. Faz brotar a inspiração. Outras coisas passam então a ver que a vida tem. Reconheço o que vai além, dou a mão a outros meus irmãos. Não há tempo perdido, se eu olho pra frente, apesar da dor, apesar da dor. Sei que isso também passa, já não uso palavras,
me refaço no silêncio, sinto como sou por dentro, e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Vida que vai prosseguir, me fez melhor entender do que sou feito agora. A dor é só lembrança, me sinto pleno ao redor, vejo o sol a brilhar, ele vem de novo me mostrar que todo dia é uma chance de recomeçar. Isso também passa, apesar da dor. Muito bem, os que estão chegando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E nessa harmonização, nós temos aqui a alegria de ouvir o nosso companheiro Betinho, da FEDEF, da Federação Espírita do Distrito Federal. Betinho, vamos cantar mais uma música, meu amigo? Bora, gente, desde já agradeço aqui, viu, a oportunidade da gente estar aqui junto nesses momentos, continuando em oração, aprendendo um pouco mais. Próxima música é, acho que essa quase todo mundo deve conhecer, que chama-se Aos Pés do Monte, de Tim e Vanessa. Quem não conhece, corre lá no YouTube e coloca lá, Aos Pés do Monte, Tim e Vanessa. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor
sereno. Boa noite, amigos. Que Jesus, então, possa nos envolver na noite de hoje, nos fortalecendo nos propósitos, para que possamos, então, através aqui do estudo do Evangelho de Jesus, compreendermos um pouco, né, das suas falas, dos cenários onde elas foram aplicadas e, consequentemente, não apenas trabalhar o cognitivo, mas trabalhar também os nossos sentimentos, e através do cognitivo e dos sentimentos, nós nos sentirmos cada vez mais motivados à realização das boas ações. E conforme nos foi dito na apresentação, hoje vamos trabalhar uma passagem do Evangelho de Lucas, que diz, né? E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos. E essa passagem, como todo o Evangelho, é rico. Apesar da imagem simples, nós temos uma profundidade aí que é muito grande, né? E se nós formos, assim, voltar um pouco mais à época, nós vamos ver que a passagem, ela se dá exatamente no Monte das Oliveiras, no crepúsculo, quando a noite já caía, e Jesus ali se reunia em meditação com 3 dos seus apóstolos, Simão Pedro, João e Tiago. E o próprio Cristo sabia que naquele momento ele enfrentaria o testemunho. Ele sabia que ali ele seria preso, sentenciado e que seria condenado também ao Calvário. No entanto, ele escolhe os 3 discípulos amados para estarem com ele naquele momento tão difícil. E o Cristo solicita, então, aos seus discípulos que ali permanecessem em oração e vigilância junto com ele, para que tivessem, então, a glorificação do Deus Supremo. E então Jesus se afasta dos discípulos e ali se coloca em prece, a uma pequena distância dos discípulos. E ali ele observa, né, que os discípulos adormecem. Emmanuel, na lição 87 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele assevera que os discípulos adormeceram de tristeza, né? E eu achei interessante tal colocação de Emmanuel, porque nas outras bibliografias não há uma explicação do porquê do adormecimento dos discípulos, mas Emmanuel é bem enfático. E aí eu fiquei assim refletindo sobre isso, porque realmente quando nós estamos diante de uma situação um tanto quanto difícil nas nossas vidas, muitas vezes nós somos tomados de um desânimo, de uma falta de energia, de um cansaço que a gente às vezes até se pergunta e divide com as pessoas que estão com a gente aqui, nossa, eu não sei por que eu estou tão cansado. E aí eu comecei a refletir em cima dessa explicação de Emmanuel na lição 87, né, quando ele fala, olha, ali os discípulos adormecem de tristeza. E é tão assim interessante a gente pensar que Jesus continua ali no seu momento supremo, fazendo as suas orações de elevação. Quando nós olhamos a passagem com mais profundidade, nós vamos ver que Jesus, quando fala aos discípulos, por que estáis dormindo? Levantai-vos. Não há uma referência apenas com relação ao sono físico, que é salutar. E o sono físico é necessário ao refazimento de qualquer criatura. Então, o Cristo não se referia diretamente ou puramente à questão simples do sono físico, porque eles estavam dormindo apenas. Mas o significado realmente, ele está muito mais além do que a questão física que nós conhecemos, e nós sabemos que nesses momentos mais difíceis, nós somos tomados exatamente por esse sono, por esse cansaço e intensidade.
Mas o que nos chama a atenção na passagem é que o Cristo havia dado uma missão aos apóstolos. Ali, ele havia dito aos apóstolos que permanecessem em oração e vigilância. Então, nós percebemos que ali há uma missão muito clara, né? E trazendo para o nosso entendimento essa questão, nós vamos primeiro refletir sobre o ponto da conscientização com relação às tarefas que nós recebemos da espiritualidade. Porque se nós fizermos uma analogia entre a situação que foi o pedido do Cristo para que os discípulos orassem e vigiassem, e ali eles não conseguiram manter aquilo que o Cristo lhes pedira, muitas vezes nós agimos da mesma forma, quando relegamos a segundo plano as responsabilidades que espiritualmente nós assumimos. Então, o Cristo, quando fala levantai-vos, ele se refere exatamente à situação de que retomai as responsabilidades que lhes foram dadas. Não era também puro e simplesmente o ato de levantar, mas era o ato de retomar aquela missão ou aquele pedido que o Cristo havia feito aos discípulos antes de se retirar, para que pudesse ali, através das suas orações, fazer a sua comunhão com Deus. E isso se aplica diretamente, né? Como eu disse, na nossa vida, né? Vamos fazer aqui uma breve análise do contexto da passagem com relação a cada um de nós. Durante as nossas avaliações, durante até os nossos exames de consciência, não no sentido de que devemos nos punir por conta disso, mas reconhecermos as nossas fragilidades e, muitas vezes, a fuga que nós empreendemos aos compromissos que nós assumimos com a espiritualidade. Muitas vezes nós alegamos, né, a falta de tempo, alegamos outras dificuldades para que possamos, então, adormecer no sentido metafórico, deixando de lado as tarefas que nós assumimos. E muitas vezes também nós somos surpreendidos, né, quando retornamos ao mundo espiritual e podemos também ver com mais clareza que nós renunciamos às tarefas, que nós renunciamos aos compromissos que nós assumimos em decorrência dessa falha, desse adormecimento, que pode também ser entendido como uma forma de postergação daquela atividade, daquela missão que cada um de nós recebeu. E ainda, no texto da lição 87, do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel ainda nos coloca, né, que todos nós estamos inserindo no campo de trabalho do reino, onde nós devemos sempre nos esforçar, operosos e vigilantes, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Então, nós ficamos pensando, né? O Cristo sabia o que viria lhe acontecer, mas nem por um minuto ele renuncia à sua posição de oração e vigilância. E a importância, de fato, né, do conceito de oração e vigilância nessa passagem se faz muito significativo, né? Porque a todos os momentos nós somos relembrados das nossas responsabilidades. E nós relegamos, talvez porque nós esperemos que a situação ideal ela chegue para que a gente possa cumprir com os nossos compromissos. E enquanto talvez essa situação ideal ela não chega, nós adormecemos. E esse adormecimento significa que a gente relega, vamos deixando a segundo plano aquela oportunidade de trabalho, aquela oportunidade de crescimento espiritual. Muitas vezes nós ouvimos os companheiros dizerem o seguinte: quando eu me aposentar,
eu vou me dedicar ao espiritismo de fato e de direito, né? E hoje, quando eu olho um pouco da nossa situação, né, eu não estou aposentado, mas não é uma crítica, é uma reflexão. Muitos dos companheiros aposentados apenas mudaram de ambiente. Hoje, eles não têm mais as suas rotinas profissionais, mas são consumidos pelas rotinas familiares, são consumidos por outros compromissos ali no dia a dia. Então, aquela situação que parecia ideal, né? A partir do momento em que eu não tiver que trabalhar todos os dias profissionalmente para garantir o meu sustento, então eu posso me dedicar realmente à causa de Jesus, ela vai ficando para segundo plano, né? Por quê? Porque o trabalho com Cristo, dificilmente nós vamos encontrar a situação ideal. Porque talvez nós não encontremos a situação ideal. Porque nós ainda necessitamos do aprendizado. E as provas, as dificuldades que aparecem no nosso caminho são os desafios, até para que a gente possa ali exercer o fortalecimento da nossa fé, exercer os compromissos que nós assumimos e que nós relegamos, de fato, a segundo prazo. E aí os discípulos estavam ali, perto de Jesus, envolvidos por aquela vibração amorosa, mas naquele momento eles se descuidaram da oração, se descuidaram da vigilância e se deixaram ali anestesiar pela própria situação, deixando Cristo, naquele momento, em segundo plano, né? Deixando Cristo ali na própria luta, compreendendo os momentos difíceis que viriam e que mesmo um espírito do escol de Jesus ali também percebia as dificuldades, percebia que ali era necessário que ele desse o seu próprio testemunho para a humanidade. E o que é importante a gente compreender, né? O Cristo ali não poderia trair-se, né, em relação a tudo que ele havia ensinado, em relação a tudo que ele havia pregado. E aí, numa das passagens do Calvário, nós vamos perceber, né, que o próprio ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus acaba lhe dizendo, né, você não é o rei? Por que você não desce dessa cruz aí? Né? Por que você não ensina a eles que você tem um poder sobre-humano? E o Cristo ali, apenas silencioso, se fortalecendo através da oração, se fortalecendo através da conexão com Deus. E isso é extremamente importante, porque todos nós devemos manter a nossa postura de oração e vigilância. Se nós estamos aqui numa reunião virtual falando do Evangelho, é salutar que nós mantenhamos a vibração elevada em decorrência da realização do trabalho, né? Quando a gente, às vezes, interrompe um pouco a sintonia com o trabalho que está sendo realizado, nós acabamos ali de perder a conexão com aquele trabalho. Nós acabamos, assim, perdendo um pouco dessa conexão divina, dessa vibração que nos chega naquele momento. E não é porque nós estamos virtualmente. E aí a gente tem aprendido muito nesse período que, apesar de não estarmos presencialmente, fisicamente ligados, mas nós conseguimos, através desse recurso de comunicação, trocar vibrações. Nós conseguimos perceber o quanto é importante, no momento da prece, nós estabelecermos a sintonia com o companheiro ou a companheira que está realizando a prece, porque nós sentimos a vibração. E esse conhecimento não é extraordinário, porque os espíritos nos ensinam, em um livro dos espíritos, que o pensamento não tem barreira, o pensamento não tem fronteiras. E aí a oração é um recurso extraordinário com relação à nossa vigilância, ao nosso fortalecimento. E nós entendemos que talvez se os discípulos amados, naquele momento, eles conseguissem manter essa conexão, talvez eles não fossem consumidos
pela tristeza que ali estava entre eles, porque também no íntimo estavam aflitos em decorrência da situação do Cristo. Creio eu também que eles já imaginavam que os momentos que seriam seguidos, aquele do Monte das Oliveiras, seriam momentos em que eles perderiam o convívio direto com Jesus. Então, no íntimo, eles também sentiam. Mas o fato, talvez, de não terem prosseguido com o pedido de Jesus, os tornou vulneráveis naquele momento. E eles deixaram, então, se consumir pelas coisas terrenas, pelas coisas materiais. E isso também é um outro ponto que a lição nos chama, de fato, a atenção, né? Quando nós ignoramos essas oportunidades, ou nós ignoramos os propósitos maiores com que a espiritualidade nos brinda, como oportunidade de crescimento espiritual. E nós acabamos dormindo na nossa vida em decorrência das nossas conveniências pessoais. Ah, isso é bom para mim, então eu vou fazer. Ah, isso não é bom para mim, então eu não vou fazer. E muitas vezes nós pensamos assim, né, que nós nos dedicamos à tarefa do evangelho quando nós podemos, quando nós temos tempo, quando aquilo realmente não nos muda ou não nos altera a nossa rotina. E o trabalho com Cristo, ele jamais pode representar uma sobrecarga a quem quer que seja. Se nós nos dirigimos às nossas atividades na instituição a qual nós estamos vinculados, se lá nós chegamos, se lá nós chegamos tristes, se aquela oportunidade ela nos soa como uma obrigação, uma reflexão nós teremos que fazer. Porque o Cristo nos diz, né, que o meu fardo é leve e o meu jugo, ele é suave. Então, se nós chegamos obrigados à instituição para realizar a nossa tarefa, se nós chegamos mal-humorados, né, para realizar, ou se nós só vamos ali porque nós temos medo de sermos obsidiados, ou porque nós temos medo que a nossa vida, vou usar uma expressão que uma vez eu ouvi de um evangelizador, né, que a nossa vida desande. Se nós vamos em detrimento dessa situação, nós temos que fazer as nossas reflexões e a nossa autoavaliação, porque provavelmente nós estamos nos comportando como discípulos, nós estamos dormindo também, quando nós deveríamos, então, nesses momentos, nos levantarmos, estabelecermos a conexão, vigiarmos um pouco mais. E esse estado de desânimo e talvez de torpor que a gente experimenta, ainda é decorrência desses chamamentos transitórios que acabam nos iludindo e que acabam criando fantasias, dificuldades de aceitação das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos espirituais que representam, de fato, as oportunidades de crescimento espiritual do qual nós estamos vinculados, né? Quando nós observamos, por exemplo, a importância de um planejamento reencarnatório, ninguém está no lugar errado. Todo mundo, tenho certeza absoluta, está no lugar correto. E todos nós, de alguma forma, fomos encaminhados ao trabalho, às oportunidades de crescimento espiritual, conforme as nossas necessidades e a misericórdia divina. Não é porque o Cristo nos convoca diretamente, é porque nós precisamos da convocação para a nossa própria melhoria. Porque se nós fôssemos espíritos superiores, nem a convocação a gente precisaria atender, né? Prontamente nós nos disponibilizaríamos a estar ali presente. Mas como o nosso estado ainda de inferioridade é bastante grande, é necessário que o Cristo nos convoque, nem que ele nos convide. Para muitos de nós, não é nem um convite, é uma convocação. É como aquele que é doente da alma tem que ir ao médico para cuidar da sua alma. Assim como muitas vezes nós que estamos assim
com o corpo físico adoentado e vamos relegando aquele estado de enfermidade, né? E falando assim, não, depois eu vou ao médico, depois eu vou ao médico. E aquele problema simples acaba se agravando e se torna um problema de saúde complexo. Da mesma forma, ocorre conosco no sentido espiritual. Nós vamos adiando, 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 com a desculpa, né? Amanhã eu faço, amanhã eu me envolvo, amanhã, quando a situação estiver ideal, eu vou lá e realizo o trabalho. E nesse interstício, nesse intervalo, muitas vezes, quando nós vamos cuidar dessa situação, nós já estamos muito comprometidos, nós já demos ouvidos a várias ilusões, de alguma forma, a gente acabou se desencaminhando, né? E o mestre, nesse convite, ele faz, além do compromisso, do se levantar para continuar com a tarefa, né? Ele exemplifica o que é muito rico dentro do Evangelho, porque ele se coloca primeiramente no sentido da oração, no sentido da vigilância. E isso também nos chama a reflexão, né? Um espírito da envergadura de Jesus, né? Que tinha uma facilidade muito grande de se comunicar com Deus. Ele sentiu a necessidade do recolhimento e de estabelecer aquela sintonia com o Pai diante de toda aquela situação que ele já tinha conhecimento que depois da passagem do Monte das Oliveiras, ela iria ocorrer. Mas em momento algum, o Cristo baixou a sua guarda. Ao contrário, né? Ele se reforça nessa conexão. E nós também, em grande parte da nossa vida, existem momentos que a gente baixa a nossa guarda, porque nós achamos que somos superiores, nós achamos que somos invencíveis, nós achamos que a nossa vida não passa pelos reveses, nós achamos que estamos preparados para vivenciar tudo. Então, não há necessidade dessa conexão direta com Deus. E essa conexão direta com Deus significa que nós estamos santificando os nossos atos, nós estamos santificando também todas as nossas ações no nosso dia a dia. Então, um dos pontos também que nos chama a atenção na passagem é o exemplo que Jesus dá. Ele não põe os discípulos para orar sozinho. Ele também se recolhe em oração. E ali, praticamente, ele reafirma também essa necessidade, esse compromisso que nós todos temos, né, com relação às questões espirituais, reconhecendo que a vida material é transitória, é passageira. Mas a vida espiritual, essa sim é permanente. E nós não seremos espíritos transformados enquanto nós não formos, pela vivência, seres humanos que se transformam. Não adianta nós querermos espelhar espiritualmente aquilo que nós ainda não vivenciamos materialmente. E aí, lembrando, né, que em decorrência do corpo físico, nós ainda nos escondemos por detrás de uma parede, né? Muitas vezes, nós acabamos demonstrando o que de fato não somos, porque a parede física, o corpo físico, ainda nos permite isso. Mas a realidade espiritual, ela não nos permite isso. Então, ali nós chegamos e ali nós vibramos, nós nos movimentamos de acordo com as esferas que nós abraçamos durante as nossas vivências mesmo. E nós não temos como fugir dessa realidade, né? Porque aquilo que nós somos fica impregnado no perispírito e, com certeza, é o nosso atestado de conduta quando nós retornamos ali ao mundo espiritual.
Então, o adormecimento ali também dá o entendimento dessa ilusão que nós criamos na nossa vida física, de sermos aquilo que espiritualmente nós ainda não conseguimos, de querermos, às vezes, aparentar o que ainda não somos, porque ainda não nos habilitamos através do sacrifício, através da renúncia, através das lutas que todos nós enfrentamos. Até porque é necessário sempre enfatizar, né? Lutar não é um privilégio de ninguém. Todos nós estamos em estado de luta, todos nós estamos em estado de aperfeiçoamento. Mas pela bondade da misericórdia divina, provavelmente nesta encarnação, nós já temos condições ao despertamento. Porque por menor que seja o nosso conhecimento, a nossa consciência já consegue nos colocar no patamar de possivelmente apontar a cada um de nós caminhos à nossa própria transformação. Então, nós não estamos completamente anestesiados. Existem momentos ainda que nós despertamos e estamos ali no estado de lucidez, no estado em que nós reconhecemos a nossa vinculação espiritual, que nós reconhecemos os processos divinos aos quais estamos ligados, em que nós reconhecemos os nossos processos reencarnatórios e essas responsabilidades que nós assumimos e que nós lutamos exatamente para que possamos dar conta desses compromissos que são nossos, né? E que nós abraçamos quando reencarnamos, dizendo sim, e que recebemos também o aval da espiritualidade para dizer que estariam conosco nesses momentos mais difíceis. E a pandemia, ela tem nos ensinado isso. Muitas vezes a gente entende a situação através de uma metáfora. A espiritualidade silenciosamente coloca almofadas sobre os nossos joelhos para que quando a gente venha a se dobrar, a gente não sinta tanta dor, devido ainda à nossa própria fraqueza. Então, nós não estamos sozinhos sequer nos momentos mais difíceis. É o momento de nós não perdermos jamais a crença. É um momento em que nós temos que reavivar a nossa esperança, sem nos deixar levar pela vibração negativa que tantas vezes a nossa sociedade está inserida. A nossa sociedade está envolvida por esse momento tão doloroso. Nós reconhecemos que todas as dores, elas estão ocorrendo nesse momento, que é um momento de testemunho para toda a humanidade. Então, não é para um país, não é para uma determinada cidade, mas é um momento de testemunho para toda a humanidade, para que a gente realmente possa sair desse estado de torpor, desse estado de anestesia que a gente vivia mergulhado. E nós hoje entendemos, de alguma forma, que assim que a pandemia passar, nós não vamos voltar ao que éramos antigamente, no sentido de vida, no sentido de rotinas. Muita coisa vai mudar, até porque outros cuidados vão surgir. Então, ali vai ficar, de alguma forma, o entendimento da necessidade de uma mudança, a necessidade de que nós não estamos aqui a passeio, de que nós não estamos aqui de férias, mas que nós estamos aqui cumprindo com uma missão que é individual, por menor que ela seja, ela tem o grau de importância. Então, não podemos deixar de reconhecer. Vamos deixar de dormir, né? Vamos nos levantar, porque assim como os discípulos, de alguma forma, foram advertidos que não puderam velar uma única hora com Jesus, nós também estamos sendo convocados para que, pelo menos, né, tenhamos condições de velar uma única hora. Por isso que estamos vivenciando
um processo de transição. Um processo em que precisamos estabelecer uma sintonia maior com o plano espiritual. É o momento de nós deixarmos o homem velho para que renasça em cada um de nós o homem novo. É hora de que a nossa luz se acenda, e o próprio Cristo nos convocou a isso: brilhe a vossa luz. E nós sabemos que cada um tem a sua luz. Cada um, através das lutas, vai fazendo com que essa luz acabe brilhando um pouco mais. No meio de um momento em que nós vivenciamos uma escuridão, em que as pessoas estão perdidas, mas que nós estamos auxiliando, abrindo o caminho, vibrando pelo nosso mundo, vibrando pelos nossos irmãos que estão retornando ao mundo espiritual em decorrência da enfermidade, mas também em decorrência de outras situações que estão ocorrendo no nosso planeta. E nós entendemos que mais cedo ou mais tarde, todo e qualquer cristão vai se libertar do mal, porque todos terão que passar pelo processo do refazimento, todos terão que passar pelo processo do esforço pessoal para vencermos as nossas próprias imperfeições. E a pandemia também, como exemplo, nos deixa um legado interessante, no sentido de que, talvez, nos últimos anos, nós não tenhamos tido a oportunidade de conviver tão diretamente conosco. Nós nunca passamos tanto tempo convivendo conosco, assim como os nossos familiares também passaram a conviver diretamente conosco, em virtude das nossas rotinas terem se modificado. E nunca, pelo menos eu acredito que aconteceu comigo, eu tenha tido a oportunidade de olhar para dentro de mim, no sentido de refazer a minha imagem e reconhecer que talvez eu não seja a pessoa que eu pensei que fosse. Então, a pandemia nos ensinou isso aí, esse momento de mudança, para que nós, assim, pudéssemos nos libertar das nossas próprias dificuldades, para que a gente pudesse se olhar um pouco mais e nos ver no sentido da imagem que nós passamos, sem esquecer de quem nós realmente somos na nossa essência. E um outro ponto também que nós queremos chamar a atenção na reflexão dessa passagem. O Cristo nos dá o exemplo de que em todos os momentos mais desafiadores da nossa existência, provavelmente nós vamos passar sozinhos. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, trabalha essa passagem mostrando essa situação, né? Ali, a situação do Monte das Oliveiras representava para o Cristo o grande divisor daquele momento. Provavelmente ele pensava em deixar os discípulos, pensava em todo o trabalho que ainda teria que ser feito para que a humanidade se despertasse em relação aos ensinamentos de amor, em relação aos ensinamentos da lei divina. Nós imaginamos ali que o Cristo, naquele momento, pensava sobre todas essas situações. Mas o seu testemunho teria que ser dado de forma solitária. E o Cristo passa por todas as estações do Calvário de forma solitária. E a sua crucificação deixa como mensagem para todos os discípulos a necessidade de uma renovação muito profunda, né? Porque após a crucificação, os discípulos se sentem perdidos num primeiro momento. Mas num segundo momento, eles acabam retomando o seu caminho.
e muitos deram um exemplo durante aquela existência, através da superação, através do testemunho da fé viva. E uma das passagens muito significativas, né, quando Simão Pedro acaba negando Jesus por 3 vezes, e na terceira vez, Simão Pedro sente uma profunda dor dentro de si, e Jesus, de modo muito compassivo, conforme narrativa do nosso Humberto de Campos, também em Boa Nova, relata que o Cristo, então, se dirige a Simão Pedro, numa das frases mais bonitas e mais significativas do livro. Pedro, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E nada mais poderia traduzir a sabedoria daquele espírito cuja iluminação nós não conseguimos contemplar. E que a passagem demonstra claramente que ali havia mais fragilidade do que qualquer outra coisa. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Por isso, a necessidade de nós nos levantarmos, superando as nossas fraquezas, aceitando os compromissos espirituais que nós assumimos e, principalmente, de termos a oportunidade de trabalhar com muita alegria. Como nos diz a canção de Leopoldo Machado, a canção da alegria cristã, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria. E esse é o recado que provavelmente os espíritos, as mensagens espirituais têm nos trazido para que a gente possa, de fato, se levantar. Porque o momento é o momento único nas nossas vidas, nas nossas existências. E provavelmente nós não podemos nos deixar adormecer nesse momento. Por isso, o pedido do Cristo deve ressoar nas nossas consciências. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos nos levantar e que possamos caminhar, procurando fazer da melhor forma aquilo que nos é solicitado, entendendo que o compromisso, mais do que nunca, não é punição, mas é oportunidade de refazimento. Se as provas existem para cada um de nós, é porque ainda somos frágeis. E a doutrina de Deus e o Evangelho do Cristo não punem, mas simplesmente trabalham sempre com uma palavra que é muito forte, chamada educação. Porque aquele que pune pode até corrigir, mas ele não educa. Agora, aquele que educa, transforma. E o indivíduo que se transforma é um indivíduo renovado em Jesus. Então, que o Cristo possa nos envolver e que possamos nos levantar sempre, sem nos deixar adormecer pelas ilusões do mundo. Muita paz a todos. Muito obrigado. Eu agradeço até pelo tema, porque através desse pequeno versículo, né, e aqui elaborando o pensamento sobre quais aspectos que poderiam ser abordados, eu fiquei assim muito feliz, porque foi para mim, principalmente, né? Eu precisava disso, né? Nesse momento em que às vezes a gente baixa a nossa guarda um pouquinho e se deixa levar por esse adormecimento, por essa torpeza, né? Essa anestesia. E realmente assim foi um temário que mexe com a gente profundamente. Então, muitas vezes eu entendo o que você coloca, porque eu também provavelmente tenha sentido a mesma coisa
né, no planejamento, na elaboração do tema. Então, eu te agradeço aí pelas palavras. Coisa boa. Mais alguém, gente, gostaria de fazer aí? Temos um espaço ainda para mais algum comentário. Pode levantar a mão ou desabilitar o seu microfone. Olá, Paulo. Olá, Aristides, boa noite. Boa noite, Sidney. Prazer em revê-lo novamente. O Sidney estava falando aí sobre quando a gente não deveria sentir um fardo, né? Quando a gente vai realizar trabalhos, né, na Casa Espírita. Mas na Casa Espírita só tem um trabalho que tem fardo, né? Que é a campanha Alta de Souza. Que a gente sai para a rua e quer realmente trazer um fardo mesmo, né? A gente se sente bem em trazer a sacola cheia, aquele fardo pesado, não é isso, Sidney? É verdade, amigo, é isso mesmo, né? Esse fardo é o fardo bom, né? É o fardo do trabalho realizado na certeza de que aquele alimento vai com certeza saciar a fome de muitos irmãos nossos, né? Que hoje estão passando por tantas dificuldades, inclusive alimentares, né? E a fome é algo que nos dói muito, realmente. Parabéns aí pelo trabalho da campanha Alta de Souza e que você e toda a equipe seja fortalecido cada vez mais no bom ânimo, mesmo quando a porta, né, se feche ou quando a gente receba um não de alguém, isso também deve ser o estímulo para que a gente sempre busque, porque sempre tem alguém que vai precisar. Ok, obrigado. Estamos ansiosos para retornar. Muito obrigado, então, a todos pela presença. E, Cirne, realmente, meu amigo, você, com o estudo da noite, nos ajudou hoje, sabe, a despertar um pouco, né? A gente sacudir um pouco, né? Mexer conosco mesmo, viu? Muito obrigado. E realmente a gente vê o tema, a gente fala levantar-se, né? E imagina essa indagação do Cristo, né? Por que estás dormindo, né? Então, que a gente possa então despertar cada vez mais, sairmos muitas vezes desse marasmo que a gente entra, né? Que a gente entra nele, viu? Que Jesus te abençoe, que você possa continuar, né, divulgando a nossa doutrina com o carinho que você sempre tem feito. Obrigado, Paulo. Obrigado, amigos do Fé e Amor.